Vamos fechando os nossos olhos físicos e abrindo a nossa visão espiritual, enternecendo o nosso coração. Vamos procurar nos contactar com a espiritualidade que nos envolve, que nos inspira e que nos fortalece. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos no nosso Evangelho do CRE, em que hoje nós vamos estudar um pouquinho do livro Vinhas de Luz, capítulo 118 do Chico Xavier, por Emmanuel, em que ele aborda o Evangelho segundo Tiago, capítulo 5, versículo 9, e que diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Essa passagem que o Emmanuel nos traz, ele analisa da seguinte forma, que normalmente nós nos queixamos com as pessoas que somos íntimos, né? Podemos nos queixar de problemas da vida, de situações, de coisas no serviço, no emprego, de realizações, problemas no amor, da convivência familiar, mas sempre fazemos com aquele que somos íntimos. Temos mais liberdade para isso. E às vezes é até bom que a gente se abra, é uma forma de terapia, desabafar, onde a gente consegue enxergar onde precisamos melhorar a situação, nós mesmos, a convivência com o outro. Mas em demasia, sem disciplina, começa até a cansar aquele outro que nós temos intimidade, que gosta de nós, gosta de nos ouvir. Mas se nos tornamos repetitivos na queixa, sem fazer nada para resolver o problema, a pessoa vai se cansando de nos ouvir também. Então, primeiro, como Emmanuel fala, precisamos disciplinar, né? Queixar faz parte de nós, seres humanos, o ideal seria não se queixar, como diz o Evangelho, mas faz parte do ser humano. Se a gente não conseguiu não se queixar de alguma coisa, então é o sinal de alerta onde temos que melhorar, onde temos que analisar a situação e a nós mesmos. Quando nós costumamos nos queixar de alguma coisa ou de alguém, especificamente o Evangelho está falando de alguém, né, dos outros, quando a gente se queixa de alguém, muitas vezes é porque as pessoas não concordam conosco, que não gostam de nós, nos contrariam, entre outros motivos. Então, quando nós pensamos que alguém não está concordando conosco, achamos que sempre temos razão e o outro não. Por isso, daí o desacordo, a queixa, a insatisfação. Quando nós começamos a pensar, será que existe algum exemplo que podemos citar que somente a reclamação resolveu? Somente se queixar resolveu? E aí eu vou trazer uma história de Jesus, quando ele estava atravessando nas viagens que fazia, próximo ao rio, e ali haviam várias estradas fazendo travessias aquele rio, e em um determinado momento encontraram um carroceiro parado, orando, prostrado, orando a Deus, para que ajudasse ele a sair daquela situação, porque a carroça estava atolada, e ele sozinho não conseguia sair dali. E os discípulos, vendo aquilo, já foram prontamente ajudar, e o mestre falou: espera, não, sigamos em frente. Os apóstolos não entenderam nada, mas Jesus mandou seguir, vamos seguir. Logo mais à frente, durante a viagem, outro carroceiro na mesma situação, atolado. Só que dessa vez ele estava gritando, esbravejando, blasfemando até contra Deus, mas empurrava a carroça, chutava a carroça, né? Fazia de tudo para tirar a carroça do atoleiro. E aí os discípulos, bom, se lá atrás, orando, o mestre não foi ajudar, né? Que dirá agora que o cara está até blasfemando, né? E qual foi a surpresa quando Jesus foi ajudar o carroceiro, e os discípulos também foram ajudar, né? E tiraram a carroça do atoleiro. E aí os discípulos, depois de um tempo, né, temendo até perguntar para o mestre o porquê daquilo, porque ficaram sem entender,
Mas perguntaram, mestre, por que aquele que nós lá atrás estava até orando, nós não ajudamos, e esse aqui que estava até blasfemando, gritando, xingando, nós ajudamos? Então Jesus disse, é porque aquele lá esperava a solução cair do céu. Esse daqui estava reclamando, sim, mas ele estava fazendo alguma coisa para resolver a situação. Ele estava se esforçando na direção de resolver a situação. Então não quer dizer que Jesus concordou com os queixumes, né, as blasfêmias dele, mas não concordou com aquele que só espera a ajuda do alto sem nada fazer. Quando nós nos queixamos de uma situação, nós temos que fazer como carroceiro. Não estamos muitas vezes na situação do outro que está orando. O ideal seria orar e fazer alguma coisa para resolver a situação, para mudar a situação. Mas ele estava realmente, nós estamos realmente nessa situação, é mais comum, né? Estar blasfemando, praguejando contra outra pessoa, contra alguém, contra uma situação. Então é ali que Jesus nos pede, né, que a gente, além de reclamar, já que não tivemos como evitar isso, porque somos seres humanos falhos, já como não conseguimos evitar isso, então vamos fazer de tudo para resolver aquela situação, de tudo que estiver ao nosso alcance. Então, nos exemplos que o Emmanuel nos dá, ele nos fala também que aquele que se queixa em demasia perde tempo. O tempo perdido que nós temos na vida se queixando das coisas, ao invés de tentar resolver a situação, tentar minimizar e melhorar a situação. E além da perda de tempo, a perda de energia. Essa energia que nós produzimos no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, nós desperdiçamos esses fluidos benéficos de uma forma negativa. Então estamos desgastando o nosso corpo também e a nossa mente. Nós lembramos até quando falamos em queixas, de um desenho muito antigo do Leon Lippe e a hiena Hardy, onde a hiena era muito pessimista, se queixava a todo momento. Falava, ó dias, ó céu, ó dor, ó azar, hoje não vai ser um bom dia. E ela repetia constantemente isso no desenho. E o que acontecia? Tudo dava errado. Né? No desenho tudo dava errado. Né? Também nós seres humanos somos assim. Quando insistimos muito num tipo de pensamento, ou nas queixas, nesse tipo de atitude, nós temos uma cristalização dessas ideias, o reforço dessas ideias. Criamos pensamentos forma no plano espiritual. Manipulamos fluidos para criar imagens. Aquela imagem que a gente vê dentro da cabeça, remoendo a situação, nós estamos criando fluidicamente. Esses pensamentos formas vão atuar de forma negativa sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Nós materializamos a situação à medida que reforçamos o pensamento e o sentimento em direção àquilo, seja uma coisa positiva e negativa. E também, além disso, por dar vazão a esses pensamentos, essas queixas constantes em nossa alma, nós baixamos a nossa vibração e atraímos aqueles que pensam, sentem da mesma forma. Ou seja, entramos nos processos de obsessão. E aí temos que fazer um tratamento, mas o tratamento maior está aqui dentro, da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa alma, que é estar bem em qualquer situação. Apesar da situação ser difícil muitas vezes, né, nós temos que procurar estar bem e resolver da melhor forma possível, com equilíbrio. O Emmanuel fala que a queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Isso que nós estamos falando, reforçar os sentimentos, as emoções, os pensamentos e atrair mais situações ruins ainda. Ao invés de resolvermos o problema, perdemos tempo e complicamos a situação da nossa vida, o problema em questão ou a desavença que nós tivemos com o outro. Então, como nós podemos resolver? Né? Se muitas vezes eu estou me queixando, vamos ver o porquê. Como que a gente pode resolver? Qual é o porquê disso? O que está me incomodando no outro? Qual é a causa da desavença? E abrir o coração honestamente, coração aberto, motivado a ir realmente de encontro ao outro, para resolver a situação. Ou se não há condições de ir de encontro ao outro, simplesmente perdoar e deixar ele seguir o seu caminho e você segue o seu. Senão nós vamos carregar esse peso por um tempo na nossa vida que vai nos fazer mal. Energeticamente, fluidicamente, na vida de relação, porque as pessoas se cansam das pessoas
que constantemente só se queixam dos mesmos problemas. Então nós temos que, apesar de tudo, buscar entender o porquê que o outro agiu daquela forma. Por que que o outro disse aquilo? Qual é a situação que ele se encontra? Qual é o momento de evolução dele? Ou qual é o momento da vida dele? Ele perdeu entes queridos naquele momento, está com dificuldades de serviço, desemprego, problemas familiares, e às vezes descontou em quem não tinha nada a ver, ou seja, quem estava próximo naquele momento. Às vezes não é porque a pessoa é ruim, ou porque discorda de você que ela está certa e você errado, ou você certa e ela errada. Então nós precisamos, nesses momentos de irracionalidade que os outros têm e que nós também temos muitas vezes, buscar entender aquele momento daquela pessoa. Talvez em outro momento ela não faria, não teria aquela atitude. Talvez nós, na situação dela, faríamos até pior. Então buscar entender o momento daquela pessoa, o momento de nervosismo, de agitação, situação de vida, e perdoar. Se colocar no lugar do outro, como Jesus disse. Porque aí fica mais fácil nós entendermos a pessoa para perdoar e resolver a situação. E não apenas ficar reclamando e se queixando. Como diz o Evangelho, irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Para que a gente não se arrependa depois, ou seja, condenemos a nós mesmos por ter agido de uma forma que podemos nos arrepender futuramente, porque não é digno de um cristão, para não nos arrependermos do nosso próprio erro, da nossa atitude e consequências futuras. Então, buscar dessa forma, amenizar. Não tenho como resolver, me afasto, me equilibro, busco a paz, vibro bem para a pessoa que ela siga o caminho dela. Ou se ela está próxima, assim, vou lá com o coração aberto, me entendo com ela. Tento mudar a situação e parar apenas de reclamar e de se queixar. Então, se a gente busca a solução para o melhor de todos, não deixando de ver os erros dos outros e os nossos também, não deixando de ver as situações negativas, mas sem reclamar apenas. Comecei a reclamar, opa, um sinal de alerta. Alguma coisa está desagradando o meu coração. Então vou tentar resolver da melhor forma possível para que eu e o outro fique em paz. Que todos ganhamos com isso. E é isso que o Jesus nos pede no Evangelho. Manter essa busca de solução constante para qualquer tipo de situação desagradável que seja digna do Cristo, seja digna da atitude de um verdadeiro cristão. E assim nós queríamos deixar aqui o nosso muito obrigado, agradecemos a todos pela atenção e que possamos, durante a semana, refletir um pouco sobre essas desavenças, esses problemas de entendimento com o nosso próximo, para buscar sempre o que Jesus faria no nosso lugar. Graças a Deus.